Porque lá eu lavei salão, eu lavei banheiro, eu fui garçom, porque minha mãe, ela tinha que vender pastel. E eu aprendi a ser e ter caráter lá. Um dos profissionais mais icônicos que já passaram pelo D&D Shopping, hoje divide essa história com a gente. E eu tô falando de Fabiano Hayazaki. Fabiano, muito obrigada por vir contar, por vir dividir. E por que eu falo icônico? Porque o que esse homem já fez nesse shopping não tá... Se inscrever não cabe. Não cabe, a gente vai esquecer de muita coisa. Fabiano, obrigada por vir contar um pouquinho, dividir com a gente. Agora me conta uma coisa, quem é Fabiano Hayazaki? Eu sou um eterno apaixonado pela vida, por isso que eu sou assim, né? Eu vim lá de baixo, eu vim para esse mundo para realmente, né, deixar um legado, porque aos meus, né, longos anos de carreira e de vivência, eu aprendi até hoje que o que é mais valioso na nossa vida, né, são as excelentes relações humanas, Verdade. o legado que a gente deixa, como esse que, né, a gente tem deixado aqui no D&D. Obrigado pelas palavras. E tudo na vida vai passar. E passa tão rápido que a gente não percebe. Então eu aprendi que a gente tem que valorizar o quê? Aquilo que a gente tem de maior valor na vida, que é o que o dinheiro não compra. Né? O resto, o dinheiro compra tudo. Compra esse D&D inteiro, compra os produtos dessas lojas maravilhosas e tudo aquilo que nos traz conforto. Mas o dinheiro não compra o tempo. Porque o tempo não volta. É verdade. Então eu dou valor para cada segundo. Você me conhece já há tantos anos. Sempre nesse alto astral. Sempre. Né? Sempre como um excelente. Porque não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E eu tenho a consciência disso. Que existem pessoas assim que ainda não enxergaram o valor da vida. Que acham que vão viver para sempre. Que acham que ela é melhor que todo mundo. E que a vida competitiva aqui fora, né, é ganhar em primeiro, ganhar dinheiro, ou ser o melhor. Para mim isso não tem valor nenhum. É e cada vez é né? consequência. É consequência, você lida muito com isso como consequência. Com certeza, então... Mas aqui, em que momento da tua vida você teve essa virada de chave, essa percepção? Que momento que você se tomou posse dessa realidade? Bom, eu venho de uma família muito pobre. Meus avós vieram do Japão como imigrantes, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Meu avô materno veio de Hiroshima, antes da bomba cair. Então, se ele não viesse antes, talvez eu não estaria aqui, nem nasceria. Então, eu venho de uma família que veio para o Brasil para tentar um futuro melhor, porque lá no Japão, na época, não tinha oportunidade, tanto que vieram ao Brasil para trabalhar nas lavouras do café. Muito pobres, de navio eles vieram. E aqui ficaram, morreram e criaram a sua família. Meus avós não voltaram ao Japão, o plano era voltar, trabalhar nas fazendas, mas durante a Segunda Guerra Mundial houve muito preconceito, né, contra os japoneses, italianos e alemães. Não vou contar a história aqui, todos sabem. E meus avós sofreram muito preconceito por ser pobres, por serem japoneses e por serem... né, estarem no Brasil, um país que era contra, né, o Japão na guerra. Imagina o que se passou, o que eles passaram aqui no Brasil. Então anos se passaram, meus pais nasceram, se casaram, muito pobres. Meu pai com 40 anos foi ter os filhos, eu tenho um irmão gêmeos e uma irmã mais velha com 5 anos a mais que eu. Eu tenho um irmão gêmeo, então vocês verem aí um dia ele veio aqui, todo mundo achou que era eu. E não, era meu irmão gêmeo, somos univitelinos iguais, né? E quando foi a primeira virada na vida? Foram vários momentos. O primeiro, e que eu agradeço muito, foi ter nascido nessa família, né? Pobre, mas com muitos valores, e minha mãe e meus pais me ensinaram a ser felizes, né? E não o dinheiro, nunca buscar o dinheiro. Com 9 anos de idade, a gente morava numa casa de fundos de 3 cômodos. Aliás, eu sempre morei em casas alugadas de fundo, com 3 cômodos, muito pobre a casa. O chão era de vermelhão, não tinha forro,
Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Tinha rachaduras no piso e quando chovia saíam formigas, mas muitas formigas, que eu me lembro até hoje. E numa noite, minha mãe chorando na sala com meu pai, falava assim para nós: olha, mês que vem nós vamos ser despejados dessa casa. E eu cheguei e falei: mas por quê? Você tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos de idade. Ela disse: porque nós não temos dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu falei: mas nossa, vocês trabalham tanto, né? Meu pai tinha 3 empregos, meu pai era sorveteiro na rua, naquele carrinho ele vendia sorvete. De madrugada ele era porteiro de um clube e durante o dia ou era jardineiro ou ele fazia entregas de compras de um supermercado. Minha mãe era faxineira e costureira. Ela costurava durante o dia e à noite e de madrugada ela limpava banco. E mesmo assim não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Nessa noite, minha mãe chorava tanto que eu falei: eu preciso ajudá-los. E aí eu tive a primeira grande ideia da minha vida. Eu fui pro meu quarto, eu peguei um papel, um lápis, e eu desenhei uma casa em perspectiva. Com 9 anos de idade. Aí eu fui na sala, eu peguei o papel, eu entreguei pros meus pais e eu disse assim: mãe, pai, ó, tá vendo essa casa? Essa casa, nós vamos morar nela. Eu vou dar essa casa para vocês. Não se preocupe, que agora a gente tem onde morar. Meu pai saiu chorando, minha mãe desabou aos prantos. E infelizmente a gente foi despejado. Aí a gente foi morar no fundo do clube japonês da cidade, como caseiros do clube, porque o presidente ficou com dó. Ele ficou sabendo que a gente não tinha onde morar. E nós fomos morar embaixo do clube, embaixo do palco. E fomos ser caseiros desse clube. E lá com 9 anos, até meus 16 anos, eu vivi os momentos mais difíceis da minha vida. Lá eu descobri o quão difícil e tão duro é ser pobre. Pobre de dinheiro. Porque lá, quando a gente se mudou, 99% dos nossos amigos e parentes viraram a cara para nós. E quando eu dizia que eu morava ali, as pessoas não conversavam mais comigo, de vergonha. Porque lá eu lavei salão, eu lavei banheiro, eu fui garçom, porque minha mãe, ela tinha que vender pastel. E eu aprendi a ser e ter caráter lá. Num dia que a gente estava limpando o salão depois de uma festa, tinha acabado a festa, a gente tinha que limpar o salão. Aí eu vi um pastel num prato e eu estava com muita fome. Porque em casa minha mãe nunca deixou passar fome, mas a maioria dos dias era só arroz e feijão e no máximo uma verdura. Eu vi aquele pastel que ia jogar no lixo. E eu peguei. E eu comi. Aí minha mãe gritou do outro lado do salão. Falou que não era para eu comer. Que era para eu jogar fora. Porque não era meu. Porque ninguém tinha me dado. E aquele dia eu comecei a entender. E a ter caráter. E naquele momento eu falei para minha mãe. Eu falei: eu não aguento mais ver minha mãe sofrer aqui. A minha família passar tanta dificuldade de não poder comprar um pastel para mim. E ali Foi mais Natália, uma virada de nasceu chave. o Fabiano que você conhece. E graças a Deus eu consegui vencer na vida, consegui dar a casa para meus pais. E graças aos nãos que eu levei, Os não verbais foram são os que esses mais te que ensinaram. Né? fizeram eu ser quem eu sou. Ser feliz e valorizar aquilo que dinheiro não compra. Onde já se viu um cara de São José do Rio Preto, caipira, do interior, que veio a 450 quilômetros, vim trilhar São Paulo, né? Eu tive um padrinho maravilhoso que eu tenho que agradecer, que é o Ângelo Derenze. É uma das pessoas que eu mais valorizo, que eu agradeço e homenageio todo momento. E eu tenho gratidão, que foram os momentos mais difíceis da minha vida, que para a maioria é entrar em depressão, é reclamar da vida, foram os que eu mais aprendi e entendi que Deus faz isso para a gente, para nos provar o quanto nós somos resilientes. Então eu não conheço uma pessoa tão resiliente quanto eu.
Porque quando, aos 21 anos, né, que foi um outro momento mais difícil da minha vida, foi quando eu conheci um carinha lá de cima. Eu fui religioso a minha vida inteira, minha mãe obrigava a ir na igreja, eu fui crismado, batizado, coroinha, mas eu Você foi coroinha? fui coroinha. E eu não acreditava em Deus. Mas pela imposição da família, da minha mãe, eu ia à missa. E ela falava assim, reza com fé, porque Deus vai nos dar uma casa, porque Deus vai nos dar saúde, porque nós vamos ganhar na loteria, porque nós vamos ter nossa casa. E não vinha a casa. E eu não entendia. Com 21 anos, eu entendi tudo. Foi quando eu fui casar com minha esposa, que conhece, a Tânia. Eu estava no segundo ano de faculdade e a gente resolveu casar porque eu já namorava há 3 anos. E aí ela engravidou da Bia. Eu ganhava meus R$100 por mês, já devendo 1 ano de faculdade, eu não tinha condições de sobreviver. Eu ralei muito, eu comecei com 12 anos a trabalhar no escritório de arquitetura, assentei tijolo, eu vim lá de baixo, eu estudei em colégio técnico, eu me formei em edificações, eu ia ser um técnico da construção civil. Eu aprendi a assentar tijolo, tá? Eu ia trabalhar na construção civil e trabalhei como office boy, comecei lá de baixo, foram 16 anos trabalhando como desenhista também. Tudo que você imaginar. Por isso que você desenha Por isso que eu desse desenho desde jeito os 9 anos. maravilhoso que você faz. Na minha época sempre foi à mão, então eu amava, sempre amei desenhar até hoje. Eu crio Até tudo hoje. à mão. Sou um dos poucos e únicos arquitetos que cria à mão. Para mim, criar a arquitetura é arte. A arte tem que ser expressa pelas mãos. E eu amo o que eu faço. E com 9 anos eu descobri o que eu ia ser, arquiteto. Eu desenhei a primeira casa aos 9 anos. E aí a gente resolveu casar. No dia 30 de agosto, o meu sogro, eu não tinha condições, ele resolveu fazer uma festa para a família, lá no sítio dele. E uma semana antes, ele tinha dado uma recaída, ele estava com câncer, e a gente foi lá falar para ele, vamos adiar o casamento, né? Vamos esperar o senhor melhorar. Vai ser sábado que vem, dia 30 de agosto, meu aniversário. Aí ele falou assim, não, eu vou nesse casamento, nem que for de cadeira de rodas, nós não vamos adiar. E a gente manteve o pedido dele e o sonho dele de casar a filha mais jovem. Na sexta de manhã, dia 29, eu peguei um ônibus, porque eu não tinha nem dinheiro de carro. Eu não tinha carro. E eu fui para a cidade dela para casar no dia 30. Chegando na rodoviária, a minha cunhada esperou eu entrar no carro, travou a porta e ela, aos prantos, ela me deu a notícia. A notícia que eu não queria ouvir. Aí ela falou, ele acabou de falecer. Eu falei, quem? Deus, falou, seu sogro. Meu Deus. Eu falei, nossa, eu vou casar amanhã. E ele faleceu. Eu só levei porrada na minha vida. E graças a esses nãos que eu levei, que eu sou a pessoa que eu sou hoje. O forte que eu sou hoje. E com 21 anos, Deus me fez a maior teste da minha vida. Ele levou meu sogro um dia antes do meu casamento. E no dia 30, meu aniversário, sabe o que aconteceu? Foi o velório dele. No lugar do casamento, onde ia ser a mesa, no sítio lá, onde estava pronto para fazer a festa, foi o caixão dele. Em vez de festa, foi o velório. Então quem me vê hoje e me julga, sem saber da minha vida, não faz ideia do que eu passei. Só eu sei o que eu passei. A Tânia sabe o que eu passei. Poucas pessoas sabem. A gente está aqui, começou o nosso bate-papo. Eu fiz uma pergunta, quando muito 2. Ele tocou o nosso bate-papo inteiro e contou tudo que tinha para contar. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada por ter me permitido te conhecer, ter permitido conhecer essa história, ter permitido conhecer a tua família. Uma família maravilhosa que você cria com tanto amor. E a família de parceiros e amigos que você também cativa e cultiva todos os dias aqui no D&D. Muito obrigada por essa parceria. Eu quero fazer só mais um convite. Nossa. Eu quero convidar todo mundo de casa. Desculpa. Pra seguir esse arroba. Porque Sim. vale a pena cada minuto desse arroba. Como que é seu Instagram? Fabiano Hayazaki, arquiteto.
H-A-Y-A-S-A-K-I. Raya é veloz e Saki é tecnologia de ponta, meu sobrenome. Então, Ângelo Deren, você está de parabéns, você conseguiu, através da sua equipe toda, a Dani, todos os acionistas, enfim, a Lilian, e você, uma família que nos trata com tanto carinho e respeito, por isso que eu saio a 450 quilômetros para estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Aí, olha, quero Obrigado pelo gravar convite. mais. Vamos gravar Eu quero sempre. gravar muito mais. Vamos gravar sempre, enquanto há tempo de viver. Viva o hoje, porque se você deixar esperando para amanhã, pode ser tarde demais. Obrigada, Fabiano. Muito obrigada. Obrigado a você.